Bom dia. Que a graça do Senhor esteja conosco. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Nós estamos nessa série de pregações, já chegando ao fim dessa série. Hoje nós vamos estar vendo aí o penúltimo capítulo de uma caminhada que começou lá no capítulo 12. E nós vamos meditar sobre esse tema, vivendo a vontade de Deus. Vivendo a vontade de Deus. Gênesis capítulo 24, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra até onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: à sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso o servo pôs a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou e fez segundo o resolvido. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor por essa manhã, por esse lindo dia, pelo privilégio que temos de estarmos aqui juntos como igreja do Senhor, Pai. Como é maravilhoso celebrar o Teu nome e parar para ouvir a Tua voz. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações com poder, com graça, que o Senhor, ó Pai, cause edificação, transformação, exortação em nós, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor me use pela Tua misericórdia, assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vindo nessa caminhada da vida de Abraão. Nós vimos que ele começou como um homem imaturo, com dificuldade de entender a promessa de Deus, com dificuldade de confiar em Deus. Teve vários erros na sua caminhada, mas como diz um velho ditado, o importante não é começar bem, mas é terminar bem. E é isso que nós estamos vendo acontecendo aqui, desde o capítulo 22. Abraão tem tido uma postura de confiança em Deus assim absurda, um negócio extraordinário. Parece que ele realmente entendeu o que é viver em Deus, ele entendeu o que é confiar em Deus, ele entendeu o que é dar passos na direção daquilo que Deus quer para nós. E o capítulo 24, ele vai mostrar como que isso acontece de diversas formas e o que é realmente viver confiando em Deus. A primeira coisa que a gente pode observar aí é a confiança de Abraão na providência de Deus. Veja bem, Abraão está chegando no fim da sua vida, Isaque precisa agora de uma esposa, a promessa tinha a ver com a descendência, e por isso era muito importante uma boa esposa, porque aquela era a descendência da semente santa do povo de Deus. E Abraão agora está preocupado que Isaque vai exatamente experimentar da realidade da promessa de Deus. Então ele não poderia simplesmente arrumar qualquer esposa em qualquer lugar. Ele chama então o seu servo de maior confiança, provavelmente Eleazar, apesar do nome dele não estar aqui. E ele diz assim: olha, eu preciso que você faça um juramento comigo. E aí tem uma coisa estranha aqui nesse juramento, tá bom? Aí ele pede assim: coloque a mão sobre a minha coxa. Mas isso aqui é um eufemismo, porque no original não é isso que está escrito. No original está escrito assim: coloque a mão sobre os meus testículos. Ficou um clima, né, esquisito, né? Ficou um negócio assim, meu Deus, você viu que eu até travei para falar. Mas é isso que está escrito aqui, porque aquele era um juramento que tinha a ver com a descendência. E por isso
isso era feito dessa forma naquele momento. Você não precisa fazer esse tipo de juramento hoje em dia, tá bom? Fica tranquilo, tá tudo certo. Mas a ideia é essa. Agora eu quero que você atente à preocupação de Abraão. A vida dele está chegando ao fim e ele quer uma boa esposa para o seu filho. Agora observe qual é a observação, qual é a preocupação de Abraão. Meu servo fiel. Primeira coisa, eu quero que você jure que você vai arrumar uma boa esposa para o meu filho. Segundo, eu não quero que essa esposa seja entre os cananeus onde a gente está vivendo. Por que não? Porque os cananeus tinham cultura diferente, tradição religiosa diferente, cosmovisão de vida diferente. E a nossa descendência é uma descendência da promessa. Então eu preciso de pessoas que tenham um mínimo de familiaridade com aquilo que nós acreditamos. Por isso eu quero que você volte até a terra do meu pai e lá você encontre uma boa esposa para o meu filho. Só que parecia ser uma situação, porque assim, tinha tantos anos que Abraão tinha saído de lá, e esse servo ficou preocupado, porque não era um juramento qualquer que ele estava fazendo aqui. Então ele diz assim: mas meu senhor, e se essa mulher não quiser vir, como é que eu faço? Aí ele disse: não, o anjo do Senhor estará diante de você, mas se por acaso ela não quiser vir, você está desobrigado da realização desse juramento. Então houve o juramento, Abraão está confiando na promessa de Deus, porque a promessa é da descendência, e Abraão está confiando no guiar de Deus nos passos desse servo. Veja bem, meu irmão, quando nós já vamos tendo filhos, alguns netos, alguns bisnetos, eu penso que há uma preocupação de que a nossa descendência compartilhe da nossa fé, experimente a realidade dessa fé. E o que Abraão está fazendo aqui é tudo o que ele pode para que essa realidade seja experimentada. Abraão não está medindo esforços para que a sua descendência experimente de uma relação íntima com o Deus que ele havia conhecido. Isso deve nos impulsionar. Isso deve preparar o nosso coração, isso deve nos fazer pensar, por exemplo, se nas nossas casas, se nos nossos lares, se no nosso seio familiar, o que nós estamos comunicando para as pessoas que convivem conosco é de fato alguém que vive a realidade de intimidade para com Deus. Porque por vezes, meus irmãos, a gente declara uma fé, mas as pessoas observam em nós outra fé completamente diferente. Isso é real. Ou melhor, a gente não garante todas as condições para que a nossa descendência possa experimentar a realidade daquela fé. Eu já disse aqui uma vez, uma das grandes referências que eu tenho na vida é meu pai, num momento muito difícil da nossa vida, onde ele pegava a Bíblia dele, sentava na mesa da sala, e ali ele lia a Bíblia, ali ele orava, enquanto a minha mãe estava desesperada. Você não vai fazer nada? Ele: estou fazendo, eu estou orando, eu estou confiando no Senhor. Deus vai abrir a porta na hora certa. E ver aquela cena me impactou profundamente. Eu não tenho dúvidas de que esse despertar do chamado de Deus em ser ou trabalhar no ministério pastoral nasce naquele momento. E uma das coisas que eu mais luto no meu coração hoje é segurar a minha ira diante de uma desobediência do Isaac, ou diante de uma ação ruim, ou como a gente diz, diante de uma feiura. E eu falar assim: gente, meu filho precisa ver Jesus, mas tem hora que ele só vê o Vinícius mesmo. E isso não é bom, porque ele precisa ver Jesus em mim. Porque nós precisamos garantir a realidade dessa continuação para as próximas descendências. Mas olha só, então Abraão está vivendo segundo a promessa de Deus. O fim da sua vida está chegando, ele tem consciência disso, e ele está preparando o caminho para que a sua descendência experimente essa realidade da relação com Deus. Mas em segundo lugar, parece que Abraão impactou tanto com quem convivia com ele, que o servo dele agora faz essa mesma realidade. Olha só, verso 12: então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão,
peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, eu darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designastes para o teu servo Isaque, e nisto verei que foste bondoso com o meu senhor. Então a preocupação desse servo aqui era muito grande de que aquela promessa fosse realizada. E ele faz uma oração quando ele chega na terra e chega numa fonte de água. Ele diz, Deus, abençoa meu servo, abençoa meu senhor Abraão. Permita que quando as filhas vierem, e era um costume que as mulheres fossem pegar água nas fontes de água, eu peço a água que ela não só me dê, mas que ela ofereça aos meus camelos. E aí, meu irmão, isso aqui é lindo demais, porque isso aqui mostra o impacto da fé de Abraão naqueles com quem ele convivia. Aquele homem tinha um temor de Deus, aquele homem confiava em Deus, aquele homem queria que a realização da promessa de Deus fosse cumprida, e ele estava disposto a fazer tudo o que fosse possível para que isso acontecesse, mas havia uma esfera em que ele não podia lidar, havia uma situação que ele não podia dizer como deveria ser. Então ele está pedindo discernimento de Deus. Senhor, que mulher é essa? Que boa mulher seria essa? Então Deus, eu vou fazer um trato contigo aqui. A que for gentil, generosa, a que me oferecer, mas não só a mim, mas aos meus camelos, que essa seja a mulher prometida para o seu filho Isaque. E aí acontece, olha só, verso 15, uma jesuicidência. Eu já disse isso aqui outras vezes. Na nossa vida não existe coincidência. O que existe é jesuicidência. Vamos repetir essa frase para você ficar assim consciente com isso? Não existe, existe jesuicidência. Sabe o que significa isso? Que Deus está no absoluto controle de tudo o que acontece. Nada acontece por acaso. Parece ser por acaso, mas não é. Olha só, antes que ele acabasse de orar, eu gosto dessa expressão aqui, porque da perspectiva do servo que orou, Deus está respondendo a oração dele, certo? Mas da perspectiva de Deus, Deus está fazendo o que ele já ia fazer, porque ele é soberano sobre a história já foi escrita por ele. Por isso que nós precisamos orar, certos de que Deus responde a nossa oração, e Deus nos impulsiona a orar para que Ele possa realizar o que Ele quer que Ele quer fazer. É isso que está acontecendo aqui. Então provavelmente o Espírito do Senhor impeliu aquele servo a orar, para que então Deus realizasse aquilo que Ele já tinha soberanamente determinado na história. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Aqui está dando uma referência. Rebeca encaixa perfeitamente no requisito que Abraão pediu, porque ele pediu alguém que fosse da parentela dele. Então Rebeca aqui é tipo prima de 5º grau, alguma coisa assim de Isaque, trazendo um cântaro sobre o ombro. Ela foi lá buscar água. A moça era muito bonita, virgem, e que nenhum homem havia possuído. Então, mais uma vez, o requisito aqui está pronto. Ela era alguém pronta para uma realização de uma cerimônia em casamento. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Do verso 17 até o verso 21, o que vai acontecer? Esse servo pede a água e ela diz assim, ok, eu vou dar água para você, mas não só para você, eu também vou dar para os seus camelos. Exatamente a oração que o servo tinha feito. Ela cuida de todo mundo, não só dos camelos, mas de todos que estavam aqui com aquele servo. Ela mostra generosidade, ela mostra bondade, ela mostra preocupação com os outros. Aliás, isso deveria ser o que a gente deveria buscar quando a gente vai casar com alguém. Sabe, uma das coisas que, eu não sei se eu já contei essa história aqui, meu primeiro aconselhamento enquanto pastor foi desfazer o noivado. Veja bem, eu estava diante de um casal, meu primeiro aconselhamento, eu fui ordenado primeiro aconselhamento assim, como pastor ordenado. Fui ordenado uma semana, na outra semana recebi esse casal. E eles disseram assim, a mulher chegou lá e falou assim, pastor, é o seguinte, a mulher, eu estou preocupado com esse
meu noivo aqui, porque ele não quer nada com a vida, ele é assim, ele é assado, ele é isso, ele é aquilo, ele é não sei o quê, e acabou com o cara. E o cara assim, sabe aquela cara de paisagem, aquela pessoa bonzinha assim? Ah, pastor, ela é muito estressada, tem que viver mais tranquila. E a mulher ficando cada vez mais irritada com essa postura. E eu disse assim para ela, vem cá, qual que é a sua expectativa? O que você gostaria que ele fosse? Ah, eu queria que ele fosse assim, que ele fosse assado, que ele fosse não sei o quê, e e papapá, lá, 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 lá. Aí eu falei assim, então, essa pessoa que você quer, não é essa pessoa que está do seu lado. Eu sei que você está pensando, você falou isso na cara dele? Falei. Porque ele também tinha outra expectativa sobre a noiva. Ele estava buscando um outro tipo de pessoa. E sabe o que aconteceu? Eles conscientemente conversaram e terminaram o noivado. Para a alegria deles. Para a alegria deles. Hoje ambos já são casados. Com outras pessoas, claro. E vivem lá a sua vida. Meu irmão, se nós tivéssemos a oportunidade de pensar sobre isso, eu disse o nosso, quem já é casado, tá bom? Quem já é casado, isso mesmo. Se nós já tivéssemos a oportunidade de pensar sobre isso de maneira séria, se a pessoa que nós estamos buscando não é a fonte da nossa felicidade, mas é alguém que teme a Deus, é alguém que ama o Senhor, é alguém que é generoso de coração, é alguém que é honesto. O problema é que a gente olha alguém, e aí eu estou falando aqui especificamente para os meninos, a gente apaixona, a gente acha que é a grande solução da nossa vida, e a gente casa, e depois de uma semana a gente descobre que não é. Eu não estou dizendo que casamento é ruim, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aqueles que ainda vão casar deveriam ser muito criteriosos nisso. Deveriam buscar uma pessoa que realmente teme ao Senhor. Deveriam fazer a oração desse servo: Senhor, me mostre, me dê discernimento, para que eu enxergue uma pessoa generosa, temente ao Senhor, alguém que vai somar a minha realidade de vida na minha comunhão contigo, alguém que vai me ajudar a viver um relacionamento sincero com o Senhor. Porque essa é a preocupação inicial de Abraão, essa é a preocupação do servo na oração, é isso que eles estão buscando, alguém que vai juntar com Isaac e que vai dar continuidade à realidade daquela promessa que Deus havia feito a Abraão. E essa realidade dessa promessa alcança a mim e a você hoje. Então você que é solteiro, você que ainda não casou, você pode fazer isso. Pastor, mas eu já casei, e agora? Eu posso trocar? Não, você não pode trocar. O que você pode fazer é ser agora instrumento da bênção de Deus no seu cônjuge. Manifestar Cristo de forma tão linda, de forma tão extravagante, que nada mais seja visto que não seja o próprio Cristo em você. Ao ponto de que essa pessoa com quem você convive possa falar assim: eu quero desse Jesus para mim também. Eu quero desse Cristo para mim também. O problema é que muitas vezes o que nós mostramos é a podridão do nosso coração, principalmente numa relação conjugal de intimidade. Não tem ninguém que a gente fere mais do que a pessoa com que nós temos mais intimidade. Eu me lembro que quando eu jogava bola com meu pai brigava com aliás, meu pai não brigava com ninguém, apenas comigo. Aquilo me dava uma ira. Se eu errava um lance, se eu chutava errado, se eu não tocava, meu pai ficava: meu filho não sei o quê, meu filho não sei o quê, meu filho não sei o quê. E eu, quando a gente chegava em casa, eu sempre falava assim: pai, não é possível, aquele cara era muito pior do que eu, e você não falou nada para ele. Não, mas eu acredito em você. Meu pai dava uma dessa para mim. É porque no seu potencial eu sei que você tem. Mas não é. É porque quando a gente não conhece a pessoa, a gente não se sente livre o suficiente para ofender, para machucar. Mas quando a gente conhece essa pessoa intimamente, parece que a gente tem mais liberdade em fazer isso. Isso parece loucura para mim. Isso parece loucura para mim. Porque a pessoa com quem eu convivo deveria ser a pessoa onde eu mais demonstraria generosidade, amor, carinho. Onde mais Cristo fosse percebido, visto.
Jesus tinha que ser tão presente que é como se Ele morasse com a gente na casa. Já pensou? Imagina essa cena. Você vai tomar café da manhã e Jesus está lá na cozinha. Você tem coragem de sair xingando alguém? Você vai almoçar. Você chegou no fim do dia, estressado, nervoso, cansado, irritado, e a outra pessoa também. Mas Jesus está lá na sala. Como é que você se comporta? Porque é nessa hora, meu irmão, que o Evangelho tem que fazer diferença. É nessa hora que a realidade do que nós cremos tem que fazer diferença. É nessa hora. Eu me lembro que há 20 anos atrás tinha uma estatística de que dentro das igrejas tinha quase o mesmo número de divórcio que fora da igreja. Mas ainda era menos. Hoje as estatísticas mostram que não há diferença nenhuma. O mesmo número de divórcios que há dentro da igreja, há fora da igreja. É possível que amanhã esse número inverta. Porque quando nós não estamos preocupados com a realidade de Jesus no nosso lar, mas nós estamos preocupados em impor a nossa honra, em ter a nossa felicidade, em fazer o que nos agrada, então Jesus não se faz presente aqui. O servo olhou e falou: meu Deus, é essa mulher mesmo, que coincidência boa. Rebeca preencheu todos os requisitos. E aí depois eles voltam para a família de Rebeca. O servo conta toda a história. E aí o seu pai diz assim: esse negócio é de Deus mesmo. Esse trem é de Deus. Pode levar minha filha, pode levar, fica à vontade, é isso aí. Só que aí tem um detalhe. O chefe da casa diz assim para o servo: olha, mas a gente queria que Rebeca ficasse mais um pouquinho, a gente precisa resolver algumas coisinhas aqui com ela. E aí o servo diz assim: não, eu não posso, meu assunto é urgente, ela tem que ir agora. E aí Rebeca responde, bom, se ela quiser ir, ela pode ir. Rebeca responde: sim, eu quero ir. E aí ela vai. E aí olha só a cena, presta atenção agora no verso 62. Ora, Isaque veio a Beer-lahai-roi, porque morava na terra de Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Está chegando alguém ali. Também Rebeca levantou os olhos e viu Isaque descendo do camelo. Olha o príncipe encantado, não era no cavalo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Rebeca parece que ficou interessada. E o servo respondeu: é o meu senhor. Ela então pegou o véu e se cobriu, numa atitude de respeito. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. E Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. E ele tomou Rebeca, e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Meu irmão, eu quero que você perceba aqui, eu quero que você imagine um teatro, uma peça teatral. Você sabe quem que não aparece na peça teatral normalmente? O escritor, a pessoa que escreveu a peça. A gente vê os atores, a gente vê a cena, a gente vê as histórias, a gente vê as pausas, a gente entende o início, o meio e o fim, mas quem que a gente não vê? O escritor. Essa cena aqui de Gênesis 24 é exatamente isso que está acontecendo. Abraão se colocou diante da vontade de Deus, o servo se colocou diante da vontade de Deus, Rebeca se colocou diante da vontade de Deus, Isaque se colocou diante da vontade de Deus. E o que eles estão experimentando? O roteiro de Deus, a história de Deus. Da percepção deles, eles estão apenas vivendo as suas vidas, mas da percepção da eternidade, eles estão construindo a grande história da redenção. Porque é dessa semente aqui que vai vir o Messias prometido. É dessa semente aqui que a realização da salvação irá ser concreta. É dessa semente aqui que a história da humanidade vai mudar completamente. Parece que é uma simples cena, parece que isso aqui é uma simples história de dois casais que se encontraram. Não, mas eu quero que você perceba
As pessoas se colocaram, se sujeitaram em viver o propósito e a vontade de Deus. Eles não viram anjos aqui. Eles apenas disseram: Senhor, eu quero me pôr à disposição de viver a tua vontade. Portanto, eu não quero que meu filho se case com as mulheres cananeias. Portanto, eu quero que você, o servo pensando, Deus me deu uma mulher generosa, uma mulher honesta, uma mulher que encaixe em todos os atributos necessários. Rebeca, ao ouvir a história e percebendo que isso era de Deus, ela responde: sim, eu quero ir, sim, eu vou, sim, eu me sujeito a essa realidade. E Isaac, quando viu aquela mulher, a Bíblia já disse que ela era bonita, né? Então ficou fácil para ele. Isaac a gente não sabe como que era, mas parece que era bonitão também, porque Rebeca olhou e perguntou: quem que é esse cara? As peças foram se encaixando em todos os lugares, porque eles se dispuseram a viver a vontade de Deus. O enredo de Deus estava lá. A gente não viu, ou aparentemente não viu Deus aqui, mas o tempo todo Ele estava conduzindo a história para que essa realidade fosse experimentada. Viver a vontade de Deus é assim, meu irmão. Viver a vontade de Deus é você se sujeitar a ela, é você buscar a vontade dEle. Por isso que a gente precisa amar mais e ter menos mágoa. Por isso que a gente precisa perdoar mais e ter menos rancor. Por isso que a gente precisa olhar para o outro com mais compaixão do que com desprezo. Porque tudo isso tem a ver com a realidade de como eu enxergo a vida pelos olhos do Evangelho de Deus. Porque eu sou uma peça nessa história, nesse enredo, dessa história da redenção que está acontecendo. Eu faço parte dessa história. Eu e você fazemos parte dessa história. Algumas aplicações que a gente pode ter desse texto. Primeiro, alguém que crê no Evangelho de Jesus e confia em suas promessas, vive a sua vida e toma as suas decisões confiando nessas promessas. E aqui nós temos duas realidades. Primeiro, para os casados: seja o marido que Deus quer que você seja, seja a esposa que Deus quer que você seja. Não é o que você acha que seu marido merece, não é o que você acha que a sua esposa merece, não é o que você acha que você tem que ser, não é porque você viu um casamento do lado aqui que é melhor e aí agora você pode fazer. Não, não, não. A sua referência é o que Deus disse que você tem que ser. É a sua referência. Para os solteiros: busque alguém temente ao Senhor. Busque alguém que some na sua aliança com Deus. Busque. Alguém me disse uma vez o seguinte: olha, se casar com uma pessoa de uma cultura religiosa completamente diferente da minha, é mais ou menos como que pegar um avião, um teco-teco daqueles com motor que não está muito legal. Você pode até chegar do outro lado, mas a possibilidade de cair é grande. Então é melhor você entrar no Airbus, é melhor você entrar num avião mais robusto, é melhor você entrar num avião mais seguro. Por isso, busque alguém, tome as suas decisões confiando nas promessas de Deus e não nas expectativas que o mundo pode te apresentar. Segundo, assim como João 3:29 fala de Jesus como noivo, que vem de encontro com a sua noiva, que está lá em Apocalipse 19, 7-9, assim Jesus veio e vem ao seu encontro. Essa é a nossa grande expectativa. Essa história aqui é meio que como é que fala, gente? Eu esqueci a expressão. Ai, Jesus, esqueci. É quando um filme faz uma referência de uma outra coisa que não tem a ver exatamente com o filme, mas com outra realidade. O que está acontecendo aqui é que Deus está mostrando ali no enredo da história que é exatamente isso que vai acontecer. Assim como o noivo foi atrás da noiva para que eles pudessem estar juntos, assim acontece com a história da redenção. Deus está vindo ao nosso encontro e nos chamando para uma relação íntima, real e verdadeira com Ele. E aí nós vamos estar na mesma posição de Rebeca. Qual que é a nossa resposta? Porque ao perceber que era de Deus, ao perceber que tudo aquilo fazia parte do enredo e da promessa de Deus, Rebeca não hesitou, ela disse: sim, eu vou. Agora eu quero que você imagine isso, meu irmão. Ela entrou num carro com um desconhecido
para ir casar com um cara que ela nunca viu. Por que ela tinha tanta confiança em responder de maneira tão veemente a isso? Porque ela percebeu que aquele era um enredo de Deus. E se eu estou vivendo o enredo de Deus, eu não preciso ter medo. Eu simplesmente vou. Gênesis 24 revela como Deus nos conduz por seu caminho e como podemos perceber essa verdade ao confiarmos nele de todo o coração. Porque se nós não confiamos nele de todo o coração, sabe o que a gente faz? A gente faz como o povo fazia peregrinando pelo deserto em direção à terra prometida. Reclama de tudo, murmura de tudo. Não, Deus nos trouxe para o deserto para a gente morrer. Lá no deserto a gente tinha carne. Lá no deserto pelo menos tinha água. Lá no deserto, e a gente fica assim reclamando, murmurando, e deixa de perceber que na verdade nós estamos sendo conduzidos pela bondosa mão de Deus, que está nos levando ao encontro do noivo para o dia das bodas. Quarto lugar, assim como Abraão, devemos ver o amanhã de Deus se realizando, pois só assim conseguiremos viver o hoje segundo as promessas de Deus. Abraão visualizou: meu filho precisa de uma boa esposa que possa compor essa realidade da promessa de Deus e dessa aliança de Deus para conosco. Ao perceber que essa promessa era real, Abraão agora aqui já não é mais alguém que está com o coração duvidoso, vacilante. Ele não está indo para qualquer vento que está puxando ele. Ele é alguém que confia verdadeiramente no Senhor. E ao confiar no Senhor, as decisões da vida dele eram baseadas no que ele via pelos olhos da fé. Quando o servo diz assim: então eu devo levar Isaac lá? De jeito nenhum, você está doido? Não pode não, porque Deus diz que é essa terra aqui que é a nossa. Então você me faz outra promessa: você nunca vai levar meu filho para longe daqui, porque essa é a terra prometida do Senhor, eu não posso sair daqui. Você entendeu? A terra já era dele? Não. Deus já tinha dado? Não. Mas ele tinha tanta certeza que isso ia acontecer, que ele vivia com essa realidade. Assim acontece conosco, meu irmão. Jesus está vindo, a consumação vai se realizar, o julgamento vai passar, Deus vai restaurar a nossa história e nós vamos viver eternamente com Ele. Isso não é uma possibilidade, isso não é uma condição que pode ou não acontecer, isso é uma realidade que vai acontecer. E se eu confio nisso, se o meu coração se apropria dessa verdade, se eu consigo enxergar para além dos olhos, além dos meus olhos podem ver, então eu vivo a minha vida aqui e agora, tomando decisões com base nessa promessa. Quer ver uma coisa aqui? O Murilo falou aqui sobre a unidade da igreja. Sabe o que não vai ter no novo céu e na nova terra? Igreja. Não vai ter denominação, não vai ter templo, não vai ter igreja, não vai ter nada disso. Por quê? Porque o próprio Deus estará entre nós. Mas se no novo céu e na nova terra não vai ter igreja, por que a gente briga tanto com outras igrejas ditas irmãs? Por que a gente tem tanto preconceito e tem tanta dificuldade de viver a unidade que o Murilo bem expôs aqui hoje para a gente em Efésios capítulo 4? Porque no fim das contas, nós não estamos nos apropriando da realidade do que vai ser o novo céu e a nova terra. Nós não estamos conseguindo enxergar com os olhos da fé. As promessas de Deus não fazem verdadeiro sentido no nosso coração. E é por isso que a gente diz assim: não, eu sou presbiteriano, você é o quê? Fraquinho demais. E o de lá vai dizer assim: mas a gente ora todo dia no monte. Fraquinho demais. E a gente vai ficando nesse negócio bobo, besta. Por quê? Porque a realidade da promessa não desceu para o nosso coração. Não desceu para o nosso coração. Quinto, não existe coincidência, existe jesuicidência, providência de Deus. Providência de Deus. Ele está conduzindo o enredo da minha e da sua história, porque na verdade a história é dele. Nós somos até os atores que estamos vivendo esse negócio, mas a história é dele. Já foi escrita por Ele, e nós estamos chegando, e olha só para você ver que beleza, nós já sabemos o fim.
Porque o fim é o dia em que nós finalmente teremos a boda com o noivo. O fim é o dia em que nós habitaremos eternamente com o noivo. Nós já sabemos disso. Então nós deveríamos dar passos muito mais leves, muito mais tranquilos. Sabe aquele exercício que a gente faz na academia, que o povo fica pondo aquele peso assim na perna? É isso que a gente faz quando a gente põe assim, ó, ansiedade, política, economia. Você vai, peso, você vai pondo peso aqui no seu pé. E aí você vai andando assim, ó. Meu Deus do céu, esse mundo é difícil demais. Meu Deus do céu, não tem cabimento isso aqui não. Quando você olha para a realidade da promessa de Deus e que nós estamos vivendo a história dele, e o fim já foi contado para nós, você desvencilha disso tudo aqui, meu amigo. Você anda assim, ó, tranquilo. Alguém já pulou de pula-pula aqui? Só as crianças. Quando você pula, não é pula-pula não, como é que chama? Cama elástica. Quando você pula de cama elástica por um tempo, e aí depois você sai da cama elástica e vai andando no chão, é estranho, muito estranho. Você fica meio assim, sem saber, parece que você está pesado. É mais ou menos isso que deveria acontecer conosco. Porque nós estamos leves. Nós vivemos a promessa de Deus. Nós estamos vivendo a história de Deus. Nós estamos confiando na promessa de Deus. Então nós pisamos leves, em paz, tranquilos. Sexto, ao reconhecer que tudo aquilo era de Deus, Rebeca disse sim. E você? Qual é a sua resposta para o convite que Jesus te faz agora mesmo? E aqui a gente tem duas realidades. Uma resposta é: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu não estava vivendo, eu achei que estava, mas agora eu quero viver para Ti mesmo. Essa é uma resposta. A outra resposta é: não, eu já vivo para o Senhor, mas tem algumas áreas da minha vida que eu não deixo muito o Senhor intrometer nela não. Eu acho que eu sei conduzir bem a minha realidade de casamento, de família, ou do meu trabalho, ou da maneira que eu administro as minhas finanças, ou a maneira que eu administro os meus sentimentos. Bom, a resposta é sim para tudo, porque se for sim para metade, para 90%, para 99%, na verdade o que você está dizendo é não. Porque ou você deixa a sua parentela, entra num carro com um estranho e vai para o rumo da casa do noivo, ou você não fez isso. Qual é a sua resposta? Eu quero terminar com essa frase. Confiar nas promessas de Deus vai além de acreditar nessas promessas. É se apropriar da realidade de que Deus está cuidando da nossa jornada e nos preparando para o encontro com o nosso noivo, Jesus. Não é simplesmente um acreditar intelectual. Não é simplesmente eu acho que pode ser. Não, é mais do que isso. É você se apropriar dessa verdade. É isso descer para o seu coração, é isso tomar conta dos seus sentimentos, é isso mudar a sua percepção de vida, é isso mudar a sua percepção de relacionamento, é isso mudar completamente a maneira que você faz e por que você faz, porque você se apropriou dessa promessa. Você sabe que Ele está te conduzindo por essa jornada para o grande encontro do nosso Salvador. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque nós vivemos a sua história. E o Senhor cuida de nós, ó Pai. Nós vimos até agora na vida de Abraão, como ele falhou tantas vezes, como ele desconfiou tantas vezes, ó Pai. Mas como foi lindo, como o Senhor foi cuidando dele, amadurecendo o coração dele, para que ele pudesse se apropriar da verdade do que é viver a tua promessa. E o que nós pedimos ao Senhor, a Deus, é que o teu Espírito que fez isso com Abraão, faça conosco. Pai, que o Senhor nos faça nos apropriar da tua verdade, da realidade da tua promessa, para que então esses pesos que nós temos carregado, esse fardo que está tão pesado, possa ser jogado fora,
nós possamos pisar com leveza, porque estamos sendo conduzidos pelo Senhor e para o Senhor. Nos ajuda, Deus, a manifestar a realidade do Teu Evangelho, do Teu amor, nas nossas relações, ó Pai. Nas nossas relações conjugais, familiares, de amizade, de trabalho. Que as pessoas possam ver esse Cristo em nós, exageradamente demonstrado por nós, para que a gente possa impactar vidas, ó Pai, porque o Teu Espírito nos transformou e agora transforma outros. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, nos habilita, nos capacita, Deus, a vivermos segundo a Tua promessa. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fred. Perdão, esqueci da bênção, gente. Vamos fazer a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, perdão. Pai, nós louvamos o Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém.